Bem, segundo informações extraoficiais, o estado de saúde do autor dessa barbárie é estável. Ele permanece internado na UTI do Hospital Municipal, porém não corre risco de morte. Também permanece internado na enfermaria cirúrgica do Hospital Municipal o pastor Evandro, líder da Igreja Batista Shalom, que teve aí uma lesão no tornozelo. Ele está estável e sob os cuidados da equipe cirúrgica do Hospital Municipal. Ontem, foi veiculado aí diversas informações desencontradas durante as primeiras horas, os primeiros momentos dessa tragédia. Informações também davam conta de que haveriam 11 pessoas feridas nessa tragédia. Porém, informações do próprio Hospital Municipal dão conta de que apenas 2 pessoas deram entrada no pronto-socorro em decorrência dessa tragédia. O autor do crime, o Hudson Aragão Guimarães, e também o pastor Evandro Rama. As vítimas que perderam a vida nessa tragédia foram o Antônio Rama, ele que é pai do pastor Evandro, também a ex-companheira do autor desse crime, a Heloísa Vieira Andrade, a Marilena Martins de Melo e também a Rosângela Albernaz. A gente volta com outras informações sobre o caso e a repercussão desse caso ainda na edição de hoje do seu Jornal da Cidade. E o governo de Jair Bolsonaro recuou e publicou nesta quarta-feira um novo decreto sobre as regras para a posse e porte de armas de fogo no país. Entre as alterações anunciadas estão o veto ao porte de fuzis, carabinas e espingardas para cidadãos comuns, além de nova regra para a prática de tiro por menores de idade e no transporte de arma em voo. Nesta quarta-feira, o Palácio do Planalto informou que a nova norma vai modificar alguns pontos do decreto que foram questionados pela Justiça, pelo Congresso e pela sociedade em geral, mas sem alterar a sua essência. De acordo com o governo, o objetivo com a mudança no decreto é sanar erros meramente formais. O direito à posse diz respeito a ter a arma de fogo em casa ou no trabalho, no caso de proprietários. O direito ao porte é a autorização para transportar a arma fora de casa. Mudando de assunto, ontem completou um ano que se iniciou a greve dos caminhoneiros. A mobilização provocou impactos diretos no cotidiano do cidadão, das empresas e, por consequência, é claro, no crescimento do país. Com o movimento, a dependência brasileira no transporte rodoviário de mercadorias ficou ainda mais evidente. As reivindicações foram atendidas, porém isso não significa que as condições de trabalho desses profissionais melhoraram. Caminhoneiro há 25 anos, Marcelo tem 4 veículos que andam por todo o país. Esse último foi comprado em fevereiro. Já vou pagar a terceira parcela agora na próxima semana, tá? E até hoje ele não rodou, até hoje ele não trabalhou. Ele participou da maior greve da história do Brasil. 21 de maio de 2018, caminhoneiros de todo o país pararam. O movimento pedia melhorias nas condições de trabalho. Por 11 dias, as estradas ficaram assim. O impacto no dia a dia do país foi grande. Foi uma situação muito complicada para o consumidor, ele não conseguia se transportar nem terrestre nem de forma aérea, porque não havia combustível, o preço dos alimentos disparou. A batata, por exemplo, chegou a subir 500%, muito acima do razoável, configurando um crime contra a economia popular. O professor de economia explica que a expectativa era de que a paralisação fosse curta e pontual e não afetasse as previsões de crescimento do PIB, que eram de 2,8%. Mas a realidade se mostrou bem diferente. Tudo que a greve dos caminhoneiros fez no primeiro momento foi acelerar brutalmente o processo inflacionário. A inflação nos 4 primeiros meses de 2018 era em torno de 0,3%. Em junho, depois da greve de maio, a inflação saltou para 1,26%. Para pôr fim à greve, o governo federal decidiu atender às principais reivindicações. Fixou o valor mínimo do diesel por um período, criou a lei do frete mínimo e a isenção de pedágio para eixos suspensos. Um ano depois, nada mudou. Nestes postos, centenas de caminhoneiros vêm em busca de carga. Em 3 anos, o número de agenciadores caiu de 40 para menos de 10. Alguns passam meses até conseguir encontrar um frete que vale a pena. A gente pega um frete daqui para o Rio Grande do Norte, Natal, o frete tabelado hoje em dia está 13.500, 14 mil conto, né? 14.500 por aí. Mas eles não querem pagar, esse é 10, 11, 11.500. Aí você gasta 5, 6 de combustível.
Aí vem pneu, vem despesa da estrada, comida, isso, aquilo, outro. Hoje não tem nada, hoje o caminhoneiro é sem dinheiro e sem destino. Você teve uma diminuição dessa demanda, a gente precisa esperar voltar o crescimento para reaquecer essa demanda. As empresas elas pararam até para olhar e realmente analisar qual que é o impacto real da greve, do custo do frete para as suas operações. 78% de todas as mercadorias produzidas no país são escoadas por rodovias. Um ano depois, a paralisação não resolveu os problemas dos caminhoneiros e afetou diretamente a economia. Um ano depois da greve dos caminhoneiros, ficou o fantasma. Ficou aquela sensação que pode acontecer de novo, porque alguns dos problemas permaneceram irresolvidos. Afinal de contas, é difícil convencer os caminhoneiros que o preço do diesel, para quem faz um contrato e quer receber aquele contrato, que o preço do diesel pode se alterar porque ocorreu um problema no Estreito de Hormuz, no Irã. É difícil dele entender isso e que o preço do petróleo subiu e que ele vai impactar na bomba ali que ele põe diesel. A gente paga a conta dos prejuízos da economia e do próprio acordo com o setor até hoje. O acordo, naquele momento, gerou um passivo de mais de 13 bilhões para o governo federal, que não foi coberto por cortes de despesas do governo, mas por cortes de serviços aos cidadãos que, portanto, têm que comprar por esses serviços que seriam públicos.